Recentemente, aqui na Fatos Desconhecidos, fizemos um vídeo sobre a tribo amazônica Korubo, considerada por muitos antropólogos como a mais perigosa do mundo. Porém, como o nosso público falou nos comentários, essa pode ser uma informação questionável. Então, por isso, respondendo ao pedido da nossa querida audiência, eu vou trazer agora uma lista com as tribos mais perigosas e isoladas do mundo. Como elas vivem e, afinal, por que são tão perigosas? Para quem não me conhece, meu nome é Ivan Lima e é um prazer estar aqui com você. Como você aí de casa já sabe, e se não souber, não tem problema, eu te conto, a humanidade, de acordo com os cientistas, nasceu na África. O segundo maior continente da Terra foi o berço dos primeiros Homo sapiens. E foi de lá que se iniciou a jornada para o que conhecemos hoje como sociedade. E é também na África que encontramos algumas das tribos mais isoladas e perigosas para o contato de outros povos. A região do Vale do Omo é um grande parque protegido pelas autoridades. A maior parte dessa área se encontra na Etiópia, mas existem regiões que se localizam no Sudão do Sul e no Quênia. É chamado assim por causa do rio do mesmo nome. Outro fato do lugar é que ele é lar de cerca de 200 mil indígenas. Todos vivem de maneira muito parecida, da agricultura e dos grandes rebanhos de gado que existem por lá. Só que dois desses povos se destacam dessa vida simples. Os Mursis e os Surmas são duas tribos que residem nesta região. As duas sociedades estão há cerca de 40 anos isoladas do contato com ocidentais, embora aceitem o contato com outras pessoas, algo que já vou explicar melhor. É fato também que quase todas as etnias que vivem no Vale do Omo não mantêm muita proximidade com os pesquisadores. Porém, especialmente os Surmas são violentos com as tentativas de aproximação feitas pelos estudiosos. Essa, digamos, resistência se deve ao fato de que o contato com o homem branco fez com que dezenas de etnias e tribos desaparecessem do mapa. A última vez que cientistas e pesquisadores tiveram ligação com essas tribos foi na década de 70, por causa das campanhas de vacinação contra a poliomielite. Os Mursis são mais amigáveis, permitindo em algumas ocasiões que europeus passassem um tempo na tribo e conhecessem seus costumes. E olha, que cultura linda que esses povos têm. Eles são famosos, além do isolamento, por serem verdadeiros artistas. Os homens, para cortejar as mulheres, usam todos os objetos da natureza que estão à disposição e criam lindos chapéus, roupas e ainda pinturas corporais. As mulheres são famosas por usarem grandes círculos nos lábios, uma imagem que provavelmente você já conhece. Os povos do Rio Omo, por causa do isolamento, preservam até hoje sua cultura e linguagem praticamente intactas. Mas isso pode acabar, hein? As tribos sempre batalharam entre si por terras e por mulheres. Acontece que, recentemente, essa batalha ganhou novas armas. E armas de fogo. Lembra quando eu disse que esses povos mantêm contato com algumas pessoas? Pois é. Os próprios governos fornecem rifles para eles brigarem entre si, o que pode causar a extinção de várias etnias da região. Esses governos, principalmente os do Sudão do Sul, armam os povos como uma maneira deles batalharem, quase sem saber, pela dominação da área. E acabam utilizando esse armamento para afastar as tentativas de contato dos povos urbanos. Quando sabemos disso, fica fácil entender por que essas etnias se isolam, não é mesmo? Então, e não é só esses povos que têm dificuldade em manter os próprios territórios protegidos da ganância humana. Para explicar melhor, vamos a um lugar que está a milhares de quilômetros de distância do Vale do Omo, demonstrando que a ambição desenfreada se encontra em muitas partes do planeta. A ilha de Papua Nova Guiné é localizada na Oceania, próxima à Austrália. Ela é dividida entre dois países, um do mesmo nome da ilha e outra metade pertencente à Indonésia.
Essa ilha também é lar das tribos isoladas, que muitas vezes se mantêm assim através do uso da força. Não é o caso dos Huli, um povo que vive distante da sociedade com a ajuda do próprio governo. Localizado na parte leste da ilha, na Papua Nova Guiné, são um tipo de símbolo da região, admirados pelas pessoas que moram ali. São cerca de 250 mil indígenas, que se espalham nas diversas aldeias da tribo. Muitos deles são amigáveis, outros, porém, não aceitam que homens brancos entrem nos seus territórios. Porém, existe uma outra tribo, essa na parte da Indonésia, conhecida como Asmat. Esse povo não é tão isolado como antigamente, mas é considerado pelos estudiosos como uma tribo ainda sem contato oficial com o Ocidente. Isso acaba sendo bom para eles, que preservam seus costumes e tradições. Dentre essas tradições, a troca de esposas e a homossexualidade, apenas entre homens. São traços característicos desse povo. Duas outras curiosidades tornam o povo Asmat um dos mais pesquisados do mundo. Primeiro, são famosos pelas suas artes com a madeira. Quem sai da tribo, por sinal, costuma vender essas artes, itens que são exibidos em museus do mundo inteiro. Outra característica, não tão amigável, é a da antropofagia, ou como é mais popularmente conhecida, o canibalismo. De acordo com os pesquisadores, faz cerca de 40 anos que nenhum homem ocidental foi devorado pelos índios, o que é ótimo para aqueles que buscam conhecer melhor a tribo de perto. O caso mais famoso desse hábito alimentar é o de Michael Rockefeller, bisneto de um dos homens mais poderosos da história, John Rockefeller, o filho do então governador de Nova York. Michael era um rapaz muito inteligente, formado em economia e história em Harvard. Ele era muito interessado em antropologia e artes primitivas. Também não é segredo a quantidade de dinheiro que a família do rapaz possuía, o que permitia que ele viajasse e conhecesse tribos no mundo inteiro. Porém, em 1961, em uma dessas viagens, Michael nunca voltou para casa. Ele e um antropólogo holandês chamado René Wassin estavam em uma canoa a cerca de 20 quilômetros da costa da Grande Ilha, na região que pertence à Indonésia, onde vivem os Asmatis. De repente, o barco em que usavam como base naufragou. Foram 2 dias à deriva na canoa, quando Michael resolveu nadar até a ilha para buscar ajuda. Ele nunca mais foi visto. A versão oficial, é claro, é de que Michael teria morrido afogado, o que faria sentido, afinal, são 20 quilômetros de distância até a costa. Só para você ter uma ideia, a maratona aquática, esporte que teve a brasileira Ana Marcela Cunha como a grande vencedora nas Olimpíadas do Japão, é disputada em uma distância de 10 quilômetros só. Acontece que, alguns anos depois, vários jornalistas e antropólogos conviveram com esses povos por algum tempo. Milt Marschlin, jornalista que esteve na tribo em 1968, disse que, em conversa com os indígenas, conseguiu a confissão que eles teriam matado e comido Michael. Tobias Schneebaum, um artista plástico que teve contato com a tribo, ouviu a mesma versão. Para deixar tudo ainda mais polêmico, em 2014, Carl Hoffman, um jornalista americano, publicou um livro que confirmaria a teoria. Existe ainda uma outra versão, um pouco mais maluca, que Michael, na verdade, não teria sido devorado pelos índios, e sim vivido com eles como um rei. Fato é que o caso nunca foi solucionado. Lembra quando eu disse que esses povos também têm problemas para manter o homem branco longe do seu território? Acontece que a região dos Asmatis é recheada de minas de ouro. As invasões do homem branco vão além da violência. Nos contatos ilegais dos garimpeiros, diversas doenças foram transmitidas, causando sérios problemas para as aldeias. Mais uma vez, entendemos o porquê dessas tribos se manterem distantes das sociedades modernas. E para finalizar, não poderíamos deixar de falar dos Sentinelas do Norte. Esse povo, que foi descoberto apenas na década de 70, vive em uma ilha chamada de Ilhas de Andaman e Nicobar.
e é considerado o povo mais isolado do mundo e também um dos mais perigosos. O nome, por sinal, sentinelas, é dado exatamente porque, de tão protetoras que são, ninguém sabe como são chamados. Logo, eles mesmo guardam, como sentinelas, sua própria cultura. Qualquer um que tenta se aproximar da região é atacado por flechas e lanças. São vários os casos de mortes e ferimentos de pessoas que tentaram se aproximar ou ainda pescavam e caçavam nesse local. Além disso, esse povo é considerado como um dos mais puros do planeta. Estima-se que eles vivam em isolamento há mais de 60 mil anos. A ilha, lar de muitas outras tribos, a grande maioria delas já contatada e que até aceita turistas, fica próxima de países como Mianmar e Tailândia, porém faz parte da Índia. Mesmo assim, o acesso é complexo. Isso acaba sendo prejudicial para os estudos desse povo. Nos últimos anos, os sentinelas chamaram a atenção por dois eventos. Em 2004, um grande tsunami afetou aquela área. As autoridades indianas enviaram helicópteros para o local para verificarem se tinham sobrevivido ao desastre. Incrivelmente, em comparação às poucas imagens que se tem desse povo antes do tsunami, nada mudou. Ou seja, eles sobreviveram ao acidente natural tranquilamente, o que foi uma surpresa para os antropólogos e também algo bem misterioso, por sinal. O outro evento foi a morte do americano John Allen Chau. John já havia por 2 vezes tentado entrar em contato com a tribo. E não se sabe até hoje se a intenção dele era de convertê-los ao cristianismo ou simplesmente tentar contatar esse povo. Nas 2 primeiras tentativas, John foi recebido por flechadas. Insistentemente e provavelmente um pouco desprovido de inteligência, ou ainda provido de muita coragem, o homem tentou mais uma vez entrar na região, o que é proibido pelas autoridades. A proibição não é apenas para proteger os turistas, mas também para proteger os próprios sentinelas de doenças do homem branco. Como eles vivem tanto tempo isolados, seus corpos não suportariam doenças como o sarampo ou até mesmo a gripe comum. Estima-se que existam cerca de 150 sentinelas, que podem ser dizimados, caso uma pessoa que conviva nas cidades leve algum tipo de vírus ou bactéria. John pagou 2 pescadores para deixá-lo em uma praia da ilha. Praticamente, logo que desceu, foi acertado por uma flecha e morreu rapidamente. Os pescadores viram tudo e contaram para as autoridades o que aconteceu. Os 2 foram presos, já que é ilegal levar pessoas até o local. John estava com presentes que seriam entregues para os índios. Porém, tais presentes nunca chegaram ao destino final. E por hoje é isso. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, além de se inscrever nesse canal, caso ainda não seja inscrito, não é? Comenta aqui pra gente se você quer ver mais conteúdos sobre as tribos do mundo e também se gostou desse vídeo. A sua opinião é muito importante. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau!